No último episódio, percebemos uma melhora no estado clínico de José Nogueira no Hospital Central da Marinha. Além disso, analisamos minuciosamente sua denúncia contra Joaquim Metralha, chamada O que a Nação Agora Vai Saber, e como atuavam as principais organizações anticomunistas na época, a Cruzada Brasileira Anticomunista e o MAC, Movimento Anticomunista. Para quem tinha caído do terceiro andar de um prédio, sair do estado de coma para semicoma era um bom indicativo de que tudo iria terminar bem. A esperança agora é que, consciente, pudesse falar algo que viu naquela noite, ou denunciar alguém que possa ter cometido esse crime. Eu acredito que no caso dele, quando ele balbuciou as palavras, na verdade, ele já estava com um nível de consciência menor do que um paciente lúcido. Então, o irmão dele, que estava lúcido, ele poderia até tentar, enxergar assim, ele está tentando me dizer quem foi, o que realmente aconteceu, mas eu acredito que simplesmente foi o trauma cerebral, de toda a colisão, que a gente chama de concussão cerebral, que talvez vocês escutam esse termo muito nas lutas de MMA e tal, né? Então, essa concussão cerebral, que é o mínimo que eu consigo afirmar que com certeza aconteceu, mesmo não tendo nenhuma tomografia, não tendo visto o paciente, né? A gente com certeza sabe que aconteceu uma concussão, e essa concussão já tirou um pouco da consciência dele, a ponto de eu acreditar que ele não tinha a intenção de verbalizar. Na verdade, o que a gente encontrou o que foi encontrado naquele momento foi simplesmente o balbuciar do paciente que já está com a consciência alterada. Então, eu acho que não houve intenção do José de relatar o que houve. Geraldo Magela, que estava acompanhando de perto o estado de José Nogueira, aconselhou sua irmã Mazé sobre uma futura visita. Mas vocês vieram depois do falecimento ou ele ainda estava no hospital? Não, na época do acontecimento dele. Ele estava no hospital. Ele ainda estava vivo? Estava. Só que eu não fui. O Geraldo para mim, mas não vai ver o José. O Geraldo falava isso para você? Falou, não vai ver, é muito triste. Ele era muito vaidoso com aquele cabelo. Sim. E agora tá raspado, não tá bom para você ver. Guarda a lembrança assim, que nem ele é. Valéria, que acompanhou José Nogueira de perto no hospital, dá a dimensão de quais eram as suas condições. Bem, como eu descrevi o José no início da conversa, na nossa entrevista, ele era um homem muito bonito, né? Tinha um cabelo liso caído na testa, tornava ele mais bonito ainda. Ele estava irreconhecível. Careca, os olhos abertos, mas os olhos não paravam de se mexer, era o tempo todo os olhos totalmente sem ver nada. Preocupados com sangramentos internos no corpo de José Nogueira, os médicos decidiram fazer um procedimento comum na época, mas um tanto quanto estranho para nós no século XXI, a calafetação geral por gelo. Era uma espécie de compressa gelada que antigamente se fazia no corpo para estancar sangramentos internos. Quando não se podia estancar o sangue pela compressão, a saída era colocar gelo ou mergulhar o paciente numa banheira para que a temperatura baixasse de forma drástica e sanasse o problema. Esse procedimento gerou uma tensão na família em saber se iria funcionar ou não, mas o que dava esperança neles era que José Nogueira nunca se entregou facilmente. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 4. Ku Klux Klan dos Trópicos. Redação do jornal Diário da Noite.
janeiro de 1962. José Nogueira começa a escrever o que seria uma matéria de página inteira com uma foto bem impactante do lado direito. O que ele irá expor nessa matéria não é somente algo novo para o Brasil dos anos 60. É inédito para historiadores até os dias de hoje. Os leitores que acordaram no dia 22 de janeiro de 1962 e abriram as páginas do jornal Diário da Noite viram uma foto de um rapaz com um capuz preto cobrindo todo o rosto exceto os olhos e a seguinte manchete: Clã do Terror é internacional. A matéria seguia dando detalhes da organização. Abre aspas. Inspirada no capuz negro e nos métodos terroristas da Ku Klux Klan, existe e funciona no Brasil, com ramificações nas principais cidades, uma sociedade que se intitula a si própria de Maçonaria da Noite, ou Ordem Suprema dos Mantos Negros, que seguia pelo lema Dominaremos os Infernos. Fecha aspas. A denúncia de José Nogueira é direta e desconcertante. Existe uma organização no Brasil inspirada na Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo terrorista de extrema-direita que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1865. Foi uma reação à derrota dos estados do sul dos Estados Unidos para os estados do norte numa guerra civil chamada Guerra de Secessão. Os sulistas usavam o trabalho escravo e queriam se separar do norte, que desejava aquecer a economia do país com o uso de mão de obra assalariada. O sul perdeu e foi abolida a escravidão com a compra de votos de deputados. Foi nesse contexto que a Ku Klux Klan estadunidense nasceu. Embalado por ideais de supremacia branca, prega perseguição, violência e assassinato de negros. E se eu digo tudo isso no presente do indicativo, não é à toa. Essa organização existe até os dias de hoje. Em 1962, quando José Nogueira fez sua denúncia, a Ku Klux Klan estava em amplo funcionamento, eram tempos de segregação racial nos Estados Unidos e o racismo era uma política de Estado. Mas no Brasil, apesar das diversas formas de racismo existentes, não se tinha notícia e não se tem até hoje de um grupo como a Ordem Suprema dos Mantos Negros. José Nogueira prossegue na matéria. Abre aspas. O Serviço Secreto do Exército está convencido da participação dessa Ku Klux Klan tropical no atentado à bala perpetrado contra a sede da UNE. Fecha aspas. No fim do episódio anterior, anunciei que o MAC não era o único autor do atentado da UNE. José Nogueira aponta a Ordem Suprema dos Mantos Negros como coautora desse atentado. Abre aspas. O coronel Cunha Mello, chefe da S2 do 1º Exército, vem envidando todos os esforços para localizar a sede da organização, o que, pelo desenvolvimento das diligências, deverá ocorrer dentro de poucos dias. Fecha aspas. Seguindo na matéria, José Nogueira revela que o seu fundador é uma figura bastante conhecida no anticomunismo dos anos 60. Abre aspas. O presidente da estranha organização é Joaquim Miguel Vieira Ferreira, o Joaquim Metralha, suspeitado de haver metralhado a sede estudantil. Fecha aspas. Para provar o vínculo de Joaquim Metralha com um grupo terrorista, José Nogueira anexa frente e verso da carteirinha de um membro da Ordem Suprema dos Mantos Negros, assinada por Joaquim. Na parte superior da carteirinha está o lema Dominaremos os Infernos. Logo abaixo tem a abreviação OSMN, de Ordem Suprema dos Mantos Negros. Ao lado, no canto superior direito, está Maçonaria da Noite. Mais ao centro está escrito Palácio Litúrgico do Águia Supremo, nome da sede da organização. Logo abaixo consta Rio de Janeiro, Brasil, indicando a sua cidade-sede. No campo de identificação, os dizeres Templário da Ku Klux Klan. Isto é importante, pois no início o nome Ku Klux Klan era para mim só um apelido dado pela imprensa por conta da semelhança de vestimentas da OSMN e da seita estadunidense. Mas a partir do momento que um componente se caracteriza como tal, isso muda bastante.
não é o suficiente para provar que a USMN era uma filial da Ku Klux Klan, mas quebra a ideia de que este nome foi uma alcunha sensacionalista dada pela mídia. Em depoimento à polícia, Joaquim explica, ou pelo menos tenta explicar, a inserção desse nome na carteirinha. Matéria do Diário da Noite do dia 23 de janeiro de 1962. Abre aspas. A única explicação que pode dar a menção do nome Ku Klux Klan na carteira de um dos irmãos que ontem publicamos. Joaquim disse que distribuiu diversas dessas carteiras em branco a seus amigos, para que cada um preenchesse como bem quisesse. Fecha aspas. O verso da carteirinha é bastante revelador. Consta o seguinte, abre aspas, África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa, fecha aspas. O próprio título da matéria de José Nogueira é, abre aspas, Clã do Terror é internacional, fecha aspas. E ainda afirma que seus recursos eram oriundos de um militar romeno que morava no Rio de Janeiro chamado Edward Hessel. Hessel era um dos membros de comitês do Rio de Janeiro que desejariam salvar europeus do comunismo implantados em seus países. E quem fala um pouco sobre o seu histórico é o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vicente Gil da Silva. Foi numa cafeteria no centro de Porto Alegre que ele me concedeu essa entrevista. Obviamente, já conheciam o perfil dele, ele era muito conhecido já pela alta cúpula, né, das agências governamentais norte-americanas, e ele era um cara que já tinha uma trajetória, ele era conhecido por ser um anticomunista, digamos assim, para falar bem claro, um cara barra pesada. Ele foi investigado, inclusive, por comissões internacionais, por tribunais internacionais, por ter sido responsável. Está envolvido, não sei qual é o tipo de envolvimento, em violações de direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial. O que automaticamente nos coloca a dúvida, será que a Ordem era uma filial brasileira da Ku Klux Klan? Não há como provar os elos da Ordem com a Ku Klux Klan dos Estados Unidos ou com outras seitas racistas internacionais. Porém, se era uma organização exclusivamente brasileira, por que colocar esses dizeres na carteira de identificação de seus membros? A denúncia gerou rancor em seu ex-amigo Joaquim Metralha. Tanto que ele foi pessoalmente até a sede do jornal Diário da Noite tirar satisfações com José Nogueira. Estava irritado também por ele ter revelado ao país a Ordem Suprema dos Mantos Negros, de ter divulgado o endereço do MAC e o nome de alguns dos componentes, inclusive o dele. Retomando a matéria, José Nogueira diz que, abre aspas, pela linguagem e pela forma de organização, a sociedade é hermética, feita para a conspiração. Sua sede localiza-se em lugar incerto e não sabido, a não ser, é claro, para o Papa Negro, chefe supremo e seus colaboradores imediatos. Os demais irmãos, quando são convocados às reuniões, têm que se deixarem conduzir em automóveis com os olhos vendados. No bom estilo, copiado, das sociedades secretas do terror, a Ordem Suprema dos Mantos Negros exige de seus integrantes a observância de um complicadíssimo ritual, quase bárbaro. A prova de coragem consiste em enfrentar um punhal manejado por mão amiga, um juramento com sangue e por aí afora. Fecha aspas. Para completar essa descrição da Ordem como uma sociedade secreta liderada por um Papa Negro e com rituais de iniciação bastante peculiares, a matéria apresenta a fotografia de um templário vestido todo de preto e encapuzado, mas não qualquer capuz, e sim o mesmo usado pela Ku Klux Klan dos Estados Unidos, com a única diferença de ser preto e não branco. A matéria de José Nogueira basicamente se encerra por aqui, mas nos dias seguintes as repercussões sobre a Ordem continuaram. O Diário da Noite de 23 de janeiro de 1962 tem a seguinte manchete: Nasser diz que clã vai ser desbaratada. Lembra que falei no episódio passado sobre as investigações do atentado à Uni e que o ministro da Justiça Alfredo Nasser estava preparando um dossiê sobre as organizações terroristas? Pois é, a Ordem estava nesse dossiê. É o próprio Nasser quem fala, abre aspas, posso garantir que o assunto é alvo de cuidadosas investigações por parte do Ministério da Justiça, mas adiantar qualquer coisa agora seria prejudicar a marcha das diligências. Fecha aspas. Em seguida arremata, abre aspas,
Ninguém será capaz de deter essas diligências, fecha aspas. Como vimos, Nasser sai do Ministério da Justiça e esse dossiê nunca foi tornado público. Mas o fato dele ter reconhecido que a ordem era alvo de investigações soa bastante significativo. A matéria confirma que Joaquim Metralha esteve no Diário da Noite para contar sua versão sobre a ordem. Ele confessa que fundou essa organização e explica o porquê. Abre aspas. Eu quis entrar para a maçonaria franco-oriental, mas como lá eu seria simples iniciado, resolvi fundar a minha própria maçonaria, onde sou o chefe supremo. Fecha aspas. Fui atrás de um maçom para confirmar a relação entre a maçonaria, a Ordem Suprema dos Mantos Negros e o MAC. Não saberia dizer isso para você, mas eu te digo uma coisa. É muito fácil, tá? É muito fácil depreender que existissem maçons integrando tais grupos. Por que eu digo isso? Tá? E eu digo isso porque sou maçom. Tá? Porque a nossa ordem ela recruta homens de bem, tá? Ela recruta homens de bem congregados em torno de causas que são causas decentes, causas meritórias, etc. Quanto à participação de outras entidades, de outros grupamentos nessa ação, eu não tenho conhecimento, mas é bem possível que sim, porque hoje eu tenho conhecimento através de amigos que a Mantos Negros mantinha uma relação bastante próxima e alguns membros do MAC eram membros da Mantos Negros. Isso é algo que me deixa bastante curioso e promete preencher lacunas dessa história. Acessar os documentos da maçonaria carioca para saber o grau de comprometimento dessas organizações anticomunistas com este grupo. Voltando ao depoimento de Joaquim Metralha, chama a atenção como Joaquim Metralha descreve as atividades da ordem. Abre aspas. A sociedade que tive a honra de fundar é voltada aos altos estudos filosóficos e espirituais, com o fito de aperfeiçoar a mente, o espírito de seus seguidores para o final aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Fecha aspas. Por fim, em caixa alta, no meio da matéria está, abre aspas, Metralha, clã é só filosofia, fecha aspas. E Joaquim Metralha sustenta essa posição quando é chamado para depor na polícia. Se defendeu dizendo que suas organizações combatiam o comunismo, abre aspas, com palavras e não com violência, fecha aspas. Ou seja, preferiam utilizar o diálogo com as massas para divulgar sua ideologia e não com agressões físicas, como a esquerda fazia em sua opinião. Afirmava ainda não ter ligações com o MAC e que o movimento, na verdade, era um movimento de agitação comunista, criado por membros do PCB e da UNE. Esse 6 de janeiro de 1962 não termina no metralhamento da UNE, e nem na revelação de que o MAC e a Ordem Suprema dos Mantos Negros agiram juntas. 6 de janeiro de 1962 será lembrado também pelo que a filial da Ordem Suprema dos Mantos Negros fez em Porto Alegre. Lhes apresento a Ordem dos Primadistas. No mesmo 6 de janeiro de 1962, algumas horas depois do metralhamento da UNE, Porto Alegre seria palco da ação de outro grupo terrorista, a Ordem dos Primadistas. 8 componentes desse grupo, alguns deles mascarados, direcionam-se aos estúdios da Rádio Farroupilha na Galeria Rosário. O líder, Valdomiro Ramos Pacheco, tinha a planta do prédio e orientou que os primadistas reagissem com violência caso fossem impedidos de ler um manifesto nos microfones da rádio. O plano era: Walter Cunha ficaria responsável que ninguém utilizasse o elevador durante a ação dos primadistas. José Renir não poderia deixar que alguém usasse os telefones da rádio. Luiz Augusto Fontela leria um manifesto. A Rádio Farroupilha foi escolhida por ser o meio radiofônico de maior audiência no estado. 3 dos primadistas, Luiz, Armando e Walter, renderam o ascensorista e mais 3 pessoas para que eles não chamassem a polícia e subiram até o 22º andar, onde situavam-se os estúdios PRH2 da Rádio Farroupilha. Ao chegar no andar, foram recebidos a tiros pelo guarda rodoviário Ulisses Marçal, que rendeu Luiz Augusto e Armando.
Walter e o professor Valdomiro, que deveriam dar cobertura para a ação, fugiram para suas casas. Desta forma, o objetivo da missão não foi concluído, pois o manifesto não foi lido. O Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul resume o conteúdo dele. Abre aspas. Documento apreendido pela polícia dizia que este é um momento de emergência em que todos os brasileiros patriotas devem abandonar a sua indiferença, dispondo-se a lutar organizadamente para salvar o Brasil do grave perigo que atravessa. O comunismo trama um golpe de traição à nossa pátria, tendo como instrumentos as ligas camponesas, dirigidas pelos bolches Julião e Mariano, e mais a Frente de Libertação Nacional, que teve suas origens em ordens vermelhas, conforme declarou Prestes em Moscou, convocando todos os brasileiros a alistar-se na União dos Patriotas Anticomunistas, incorporando-se no Exército Popular de Guerrilheiros, que já está sendo mobilizado. Fecha aspas. Como pode-se perceber, os primadistas são anticomunistas e tinham como projeto atuar em âmbito nacional, formando um partido de nome Movimento Universal Primadista. Vale lembrar que, além de serem a filial da Ordem Suprema dos Mantos Negros, dialogam com o MAC do Paraná. Os primadistas convocam no manifesto os brasileiros para se juntarem a um grupo de guerrilheiros e tentar, através de uma força armada, tumultuar o governo do presidente João Goulart. Nesse mesmo período, o MAC do Paraná mobilizou 500 homens em Curitiba para ofensivas terroristas marcadas para o dia 13 de janeiro de 1962. Para além disto, a Ordem dos Primadistas não era um grupo anticomunista convencional, tinha uma filosofia bem particular. Há registros do funcionamento da Ordem dos Primadistas na década de 50. Foi criada pelo professor de filosofia Valdomiro Ramos Pacheco. Ele fundou o jornal Voz do Povo, em Caxias do Sul, e era membro do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Após desentendimentos internos, foi expulso do partido e criou uma doutrina chamada primadismo. A base do pensamento primadista foi descoberta por mim em artigos escritos pelo seu líder no jornal O Estado de Santa Catarina. Na coluna A Voz da Juventude, procurava situar o primadismo como uma terceira via, ou seja, criticava a esquerda política e se afastava do liberalismo no espectro da direita. Para explicar aos leitores essa posição de centro político, usava a seguinte alegoria, abre aspas, a nossa moral, a moral primadista, é como um pêndulo de um relógio. Trabalhando atinge uma área à esquerda e outra à direita, mas quando em repouso, está na vertical perfeita, dominando as profundidades para levar as experiências aos lados, de forma serena e concreta. Fecha aspas. Para mim, o discurso primadista nos jornais soava muito vago. Não especificava propostas políticas muito detalhadas de como governar o país. A única referência que encontrei foi num documento de 1978, em que um ex-componente dizia que a Ordem dos Primadistas desejava uma reforma agrária sem violência, um sistema parlamentar colegiado ao governo e um ensino técnico escolar. Mesmo assim, não explica direito de que forma iriam implementá-las. A confusa ideologia afirma sucessivamente que uma força inteligente, que seria Deus, rege todas as coisas, inclusive a ciência. Como precisavam de algo mais concreto e menos sobrenatural e guiar seus membros para um aperfeiçoamento espiritual, afirmam que as crianças seriam a materialização perfeita desta força inteligente. Em janeiro de 2022, eu tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, até o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, e lá eu achei uma grande documentação, 4 volumes de documentos da Ordem dos Primadistas. E um desses documentos era uma certidão de antecedentes do líder dessa Ordem dos Primadistas, chamado Valdomiro Ramos Pacheco. E a polícia de Caxias do Sul afirmava que ele raptou uma criança de 12 para 13 anos, casou com ela forçadamente e, em seguida, a envenenou. E depois disso ele se apaixonou por uma outra menina e ameaçou jogar o noivo dela pela janela. Por conta desses crimes, ele cumpriu 12 anos de pena na cadeia da cidade. E é esse tipo de pessoa que, após sair da cadeia, vai formar 2 instituições com foco na criança e no adolescente. A ORJU, Organização da Juventude, e o IDC, Instituto dos Direitos da Criança.
Se na teoria, na chamada filosofia primadista, o caminho do centro era o grande alvo a ser perseguido, na prática era bem diferente. A própria estética primadista, seus símbolos já indicavam isso. A bandeira tem listras pretas e vermelhas, 5 estrelas e uma águia de 2 cabeças. Luiz Augusto, um primadista, explicou esses elementos. Disse que as listas pretas indicam o luto pelos irmãos primadistas que já morreram. As listras vermelhas representam o sangue derramado. Cada uma das 5 estrelas diz respeito a uma região brasileira. E, por fim, a águia bicéfala apresenta uma cabeça pacífica e outra violenta. Apesar de Luiz Augusto negar as referências à Alemanha nazista, ao meu ver, são notórias. O preto e o vermelho são as mesmas cores da bandeira alemã, assim como a águia é um símbolo nazista. A relação de alguns membros primadistas com a organização era tão visceral que a reação de um deles ao ver o delegado amassando a bandeira primadista foi dizer, abre aspas, "Por que o senhor faz isso com a nossa bandeira? Não vê que está esmagando o meu coração, despedaçando a minha alma?" Fecha aspas. Jornal do Brasil, 14 de janeiro de 1962. E ora, se o foco do primadismo era pacificar as rivalidades entre grupos diferentes no mundo, por que a explicação de que uma das cabeças da águia seria violenta? De acordo com um dos membros, os tidos pelo grupo como traidores eram tratados com espancamentos e até com a morte do integrante. Tanto é que 2 membros presos depois do atentado alegam à imprensa sentirem medo de serem mortos pelos primadistas por estarem falando demais. Anos depois, um desses membros confirma esse radicalismo do grupo. Abre aspas, "Quem não está conosco, está contra nós. É um traidor da pátria." Fecha aspas. Tanto a Ordem Suprema dos Mantos Negros quanto a Ordem dos Primadistas tinham uma ritualística própria. Observem como o Correio da Manhã descreve os rituais dos primadistas. Abre aspas. "Misturava filosofia, religião e anticomunismo. Os primadistas usam um estranho ritual com juramentos sobre a Bíblia, capuzes e luvas, à moda da Ku Klux Klan." Fecha aspas. Não há consenso se todos os integrantes usavam obrigatoriamente os capuzes negros. Um integrante afirma que só 7 ou 8 membros utilizavam. Outro, que todos usavam nos rituais de iniciação. Tal ritual de iniciação era liderado pelo Venerável, o criador da ordem, Valdomiro Ramos Pacheco, que usava um avental branco com a letra N bordada no meio. Os mascarados usavam um colar de fita de pano roxo e havia uma senha secreta entre os irmãos, que mudava de 6 em 6 meses e era passada por telefone sem fio. Existiam sacolas pretas para recolhimento de doações. Além de força inteligente, Deus era chamado de grande arquiteto do universo. E de acordo com o integrante Darcy Elesbão, abre aspas, "Depois da adesão de todos, o professor Valdomiro Ramos Pacheco fez com que todos os oficiais se ajoelhassem e, em conjunto, prestassem um juramento de fidelidade à causa. Eles todos de joelhos, com as mãos sobre a bandeira rubro-negra da organização, repetiram as palavras do professor, enquanto o mestre executava uma estranha dança ritual, brandindo com um punhal. Após, o professor proferia uma oração invocando as bênçãos do grande arquiteto universal, Deus, ao que todos responderam amém. Por fim, o professor advertiu que a ira de toda a organização cairia sobre aquele que traísse a causa ou falhasse no cumprimento de sua missão." Fecha aspas. Uma coisa que chama muito a atenção até hoje é a presença de elementos da maçonaria nesses 2 grupos, a OSMN e a Ordem dos Primadistas. Existem provas do vínculo entre essas instituições? Não. Porém, as fontes relatam referências explicitamente maçons. Vamos lá. Sobre a OSMN. Lembra que eu comentei da estranha carteirinha de identificação deles? Nela consta um sinônimo para a Ordem Suprema dos Mantos Negros, que era Maçonaria da Noite. O símbolo deste grupo usa elementos muito utilizados na maçonaria, como o triângulo e uma meia-lua que se assemelha ao compasso e o esquadro maçom. O local de reunião tinha o mesmo nome de lugares de encontro maçom, o Palácio. Agora sobre os primadistas. Um integrante afirmou à imprensa que este grupo era uma ramificação da maçonaria. Disse também que assinavam documentos colocando 3 pontos
que formavam um triângulo. Uma fonte que pediu para não ter sua identidade revelada confirmou a presença de maçons nas reuniões do MAC e da OSMN. Mais uma vez, vejo um desfecho conhecido para essas organizações. A polícia foi criticada por parte da imprensa, já que demorou 48 horas para entrar na sede da Ordem dos Primadistas e procurar provas que ajudassem a compreender melhor a organização e o crime. Inclusive, o Diário de Notícias do Rio Grande do Sul publicou uma charge de um policial lendo com dificuldades um livro intitulado Manual do Primadismo, enquanto um encapuzado fugia pela janela. A feição atabalhoada e o ponto de interrogação em cima da cabeça do policial são uma crítica à ineficácia e à lentidão da polícia no processo investigativo do atentado à Rádio Farroupilha. E o pior ainda está por vir. O juiz da 6ª Vara Criminal negou a prisão preventiva de 5 acusados do atentado, alegando que, abre aspas, possuem residência fixa e profissões definidas, fecha aspas. Ou seja, somente por ter uma casa onde morar e uma profissão, foram considerados inofensivos para a sociedade. A única exigência do juiz foi que se apresentassem todas as terças e sextas na vara criminal por um certo período de tempo. E se você achou um absurdo, presta atenção na decisão do juiz da 5ª Vara Criminal, Silvio Fonseca Pires. Além de absolver os primadistas do atentado, condenou o guarda que prendeu os terroristas. O jornal Diário de Notícias do Rio Grande do Sul comenta essa sentença. Abre aspas. Seu crime, na douta opinião do meritíssimo, foi que, agindo assim, insolitamente, o guarda rodoviário impediu Fontela e os demais encapuzados do movimento primadista e da Organização da Juventude praticassem um ato de bravura cívica, em defesa do regime democrático vigente e do próprio governo, apoderando-se pela violência do microfone privado para lançar uma proclamação de resguardo das instituições sociais, políticas e religiosas. Fecha aspas. O juiz considerou um exercício de cidadania o atentado à Rádio Farroupilha e que, pelo guarda ter atrapalhado essa ação, teria cometido uma ilegalidade. Esse episódio ficou então marcado pela impunidade e fica em aberto se houve acobertamento de pessoas influentes nesse caso. Essas organizações inspiradas na Ku Klux Klan, anticomunistas na sua essência, não atuavam descoladas de uma órbita maior, mais influente e poderosa que desejava a instabilidade política no Brasil do presidente João Goulart. Tal organização tinha elos internacionais, atuou em eleições no país e foi alvo até de uma CPI. É dela, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que falaremos no próximo episódio. Da Maria, sei que vou morrer, não sei a... Esse é o podcast Um Espião Silenciado, a primeira temporada da série Resgate, produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, roteiro do Vitor Garcia e Rafael Alberti, supervisão de roteiro Sara Zoubel, a edição do Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva, produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas e direção do Gus Lanzetta.